Fala pessoal, então vamos ao nosso segundo vídeo. A gente tinha parado, a gente tinha feito o teste unitário aqui da classe de usuário, né, da entidade de usuário, e a gente ficou de continuar a nossa arquitetura aqui, né. Então a gente fez agora a camada de domínio, mapeando a nossa tabela de usuário, né, criando a entidade de usuário e o teste unitário dela. Agora a gente vai criar a camada de serviço, a camada de acesso a dados, né, que é o repository do usuário, camada de serviço, é onde a gente vai implementar aqui a regra de negócio, e a camada de controladores REST, tá, que é onde a gente vai criar aqui os métodos que representarão aí os verbos aí do protocolo HTTP, beleza? Então vamos continuar. Então a gente vai fazer o seguinte agora, né? Vamos criar aqui agora a camada de acesso a dados, para a gente poder manipular aqui os dados do usuário. Então a gente vai na raiz aqui do pacote Minicurso Spring Boot, clica com o botão direito, New, Package. Vamos criar o repository primeiro. Java Class, opção Interface, e aqui a gente vai criar o usuário repository, beleza? Aí no usuário repository a gente vai fazer o seguinte, né? A gente precisa avisar aqui que essa interface ela é um repositório, beleza? Né, do pacote aqui Spring Framework.stereotype.repository. E aí a gente vai estender de JPA repository, beleza? A gente vai estender dessa interface aqui JPA repository. Ela já tem alguns métodos prontos aqui para a gente usar, tá? Busca por todo, já tem umas consultas meio que prontas aqui, tá? O delete, já tem um CRUD completo, tem um find all, né? Um buscar por todos, e também ela proporciona aqui para a gente a possibilidade de criarmos queries, né? Utilizando a linguagem JPQL, ou também utilizando query nativa, né? Utilizando a linguagem SQL aqui também, beleza? Então aqui a gente precisa falar para a nossa interface qual é a entidade que ela vai manipular os dados, no caso a tabela, né? Então aqui vai ser o usuário, e qual o tipo do ID identificador, no caso aqui ele é inteiro, beleza? Então tá mapeado aqui a nossa camada de acesso a dados, a gente já vai conseguir manipular aqui os dados do usuário, né? Pegando os registros lá do banco de dados e enviando para lá, beleza? E aí nesse momento a gente pode começar a organizar aqui os nossos pacotes, né? Então aqui na raiz aqui do Minicurso Spring Boot, pode clicar aí com o botão direito, New, Package. Vamos criar aqui um pacote para as nossas entidades, tá? Pacote Entity. Vamos criar mais um pacote aqui para os nossos repositories, beleza? Então aqui a gente vai colocar o usuário dentro da pasta do pacote Entity, e dentro do pacote Repository a gente coloca o usuário Repository, ok? Então feita aqui a camada de acesso a dados, agora a gente vai criar aqui a nossa camada de serviço, beleza? A camada de serviço a gente vai criar aqui um pacote, né, chamado Service. Dentro desse pacote a gente vai criar uma classe chamada usuário Service. O usuário service a gente precisa anotar aqui para colocar ele como um component aqui do Spring. A gente vai anotar ele aqui como service, tá? Para a gente poder injetar nossas dependências, né, com o autoride, para a gente conseguir implementar aqui nossa regra e o Spring conseguir entender que essa classe faz parte lá do container dele, que ele pode vir injetar as dependências aqui. Então, criada a nossa classe, a gente vai criar agora um primeiro método, né, para a gente conseguir chamar ele lá no nosso controlador REST. O método que a gente vai criar aqui é um método simples, né? É um método de buscar por ID. Tá? A gente vai buscar um usuário pelo ID identificador dele. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro a gente vai criar o método público, né? Ele vai retornar um usuário. Deixa eu só aumentar aqui, beleza? Ele vai retornar um usuário
E o nome do método é buscar por ID. Beleza? Dá um Alt Enter aqui em cima do usuário para importar. Beleza? O usuário importado. A gente vai retornar. Agora a gente precisa manipular aqui a camada de acesso a dados. Na verdade, a gente precisa injetar aqui a nossa camada de acesso a dados para a gente conseguir acessar as informações do usuário no banco de dados, ok? Então, para acessar o nosso banco de dados, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai injetar aqui, né, como um atributo aqui privado, o usuário repository. E a gente vai injetar ele usando a annotation @authoride, tá? Com essa annotation que a gente vai injetar essa dependência. Nós não vamos precisar instanciar nenhum tipo de dependência dentro aqui das nossas classes, tá? A gente pode injetar diretamente com a @authoride, que o próprio Spring ele se encarrega de controlar essas instâncias para a gente, tá? Para você não ter que se preocupar em ficar instanciando objetos a todo momento, e também até para a gente não onerar a performance da nossa aplicação, tendo que a todo momento nós mesmos, né, nós programadores, temos que controlar a alocação de memória, né, nada disso. A gente não precisa fazer isso. A gente injeta aqui pela dependência do Spring, ele se encarrega dessa tarefa, né? Até porque aqui em Java é meio difícil, né, da gente controlar a memória. A gente tem o Garbage Collector que faz isso pra gente aí, né? Tem algumas propriedades aí, algumas funcionalidades aí que a linguagem tem pra gente, que não precisa do programador, né, se preocupar com isso. Mas em relação a padrão de projeto, em relação à performance aqui, a gente toma um cuidado para não instanciar objetos sem necessidade, tá? O Spring faz isso pra gente. Então beleza, então a gente já injetou aqui o usuário repository. E aí no usuário repository nós vamos fazer o seguinte. Vamos buscar agora o usuário, né, pelo ID dele. Então no parâmetro aqui do método buscar por ID, a gente vai receber aqui um ID, né? Vamos passar aqui como parâmetro por find by ID, lembrando que esse método ele já é um método pronto lá que a interface JPA repository já tem implementada, né? Vamos só verificar aqui. Vamos ver, tem o modelo dela aqui, né? E ela herda também aqui de repository. Então eu já tenho aqui uns métodos que prontos já, tá? Esses métodos aqui eles já estão implementados, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, né? E eles se comportam de acordo com o banco de dados que a gente configurou. Então, por exemplo, como a gente está usando aqui o Postgres, então ele se adapta aí ao banco de dados escolhido. No caso, ele vai converter para o dialeto do banco, né? Se fosse, por exemplo, um SQL Server, a gente ia subir aqui com o SQL Server e o mesmo código ia funcionar no SQL Server. Mesma coisa para o Oracle, mesma coisa para o H2, beleza? Então aqui, se ele encontrar o usuário, ele vai retornar. Aí se ele não encontrar o usuário, a gente vai fazer o seguinte: se ele não encontrar, a gente vai devolver uma exception aqui, informando que status response, status... Peraí que tá errado aqui, response, status... está errado aqui o lambda. Bom, acho que está faltando, se ele não está achando aqui a nossa dependência, é porque a gente esqueceu de injetar, na verdade, se ele não está achando aqui a exception, a gente esqueceu de injetar alguma dependência aqui. Vamos ver se a gente tem a dependência de web aqui. Não. Então, provavelmente, a gente esqueceu de injetar aqui a dependência do Spring para desenvolvimento de uma aplicação web, né? No caso aqui, no nosso caso vai ser uma API REST, mas também poderia ser uma aplicação web completa. Então a gente vai injetar aqui o pacote, vamos copiar aqui o org spring framework.boot
E aqui a gente vai colocar o artefato Spring Boot Starter Web, tá? E agora a gente vai clicar aqui na opção main, vamos dar um reimport aqui só para ele buscar aí, se tiver que baixar alguma dependência ainda. E a gente já pode voltar lá para a nossa classe usuário service e tentar utilizar aqui a exception response status exception, beleza? E a gente vai responder o seguinte, né? Se não for encontrado, a gente vai responder um http status.notfound, né? A gente vai retornar um erro aqui 404, informando que a gente não encontrou o usuário. E aqui a gente vai responder uma mensagem para o usuário, né? O usuário não encontrado. Beleza? Aqui a gente poderia fazer o seguinte já, ó. A gente vai usar muito essa mensagem usuário não encontrado, né? Então a gente poderia criar aqui também já uma variável string aqui, e aqui a gente vai colocar o nome dela de msg, né? O usuário não encontrado, né? Por convenção aqui, quando a gente tem variável sendo inicializada, né, numa classe, a gente sempre coloca ela em caixa alta, tá? Então aqui a gente vai copiar esse texto aqui embaixo, a mensagem, colar aqui em cima, a gente vai substituir essa string pela variável, beleza? Então pronto, então o nosso método aqui de buscar por ID já está pronto. A gente vai acessar a nossa base de dados, procurar pelo ID do usuário, se encontrar ele vai retornar, e se não encontrar ele retorna uma exception. Por que a gente consegue usar aqui o what else throw? Porque o método find by ID ele retorna um optional, né? Então o optional ele tem alguns métodos prontos aqui para a gente poder trabalhar em caso de o objeto estar vazio, né? Ou nulo, beleza? Então tá, então feita aqui a nossa camada de serviço, agora a gente vai fazer a camada de, né, controlador hash. Então agora a gente vai criar, vou fechar aqui essas classes, essas abas, mas antes de fazer isso, vamos testar para ver se o nosso método aqui ele está funcionando, ok? Então a gente vai criar aqui mais uma classe aqui, que vai ser no teste, né, na pasta de teste, na raiz ali do brconz e minicurso Spring Boot. A gente vai criar aqui o usuário service teste, beleza? E aqui dentro, antes de começar o teste, vamos só separar aqui os pacotes. A gente vai criar aqui o entity, né, de entidade, e vai criar mais um pacote aqui, que é o pacote de serviço, beleza? Então vamos colocar aqui o usuário teste no pacote entity e o usuário service teste no pacote service. E no pacote service a gente vai começar a testar aqui o método que a gente acabou de criar, né? No caso aqui o buscar por ID. Então a gente já pode criar já um teste aqui, né? Public void buscar. Vamos dar um nome que diz o que o teste está fazendo, né? Deve buscar um usuário por ID, né? O teste deve fazer isso. Vamos anotar com @teste, tá? Para que a gente precisa? Do que a gente precisa para começar a testar? A gente precisa primeiro da classe usuário service para poder chamar o método buscar por ID, e a gente precisa da nossa interface usuário repository, né? E na classe usuário service a gente vai anotar ela com @injectMocks, tá? A gente quer chamar o método, e com o injectMock a gente injeta essa classe aqui
com os métodos prontos, né, para a gente poder chamar. E o usuário repository a gente vai chamar com @mock, porque a gente quer mocar as informações desse método. A gente quer alterar e colocar as nossas validações, os nossos dados dentro do objeto usuário repository, tá? A gente vai controlar o que ele vai retornar, né? Para simular aqui quando a gente buscar um usuário por ID e com sucesso, né? E também quando a gente buscar esse usuário por ID quando não der sucesso, né? Quando der estourar aquela exception do erro 404 que a gente configurou. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai chamar aqui, né, usuário service ponto buscar por ID, né? E aqui a gente passa o ID1. Mas antes disso, a gente precisa colocar mais uma configuração aqui, né? Vamos chamar aqui de setup. E aqui a gente vai anotar ele com @before, porque a gente quer que esse método aqui ele sempre seja executado antes de cada método desse aqui embaixo, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar mockito annotations.initmocks para ele inicializar aqui as nossas classes e interfaces mocadas, ok? Para não acontecer a gente começar a executar o nosso teste e esses atributos aqui estejam vazios, né? E estejam com valores nulos, beleza? Deixa eu aumentar aqui que eu esqueci de aumentar para vocês. Não? Então é o seguinte: a gente chamou aqui o nosso método buscar por ID. E o que ele retorna? Esse método buscar por ID retorna um usuário. E qual vai ser o nosso teste? A gente vai verificar, né, se o meu usuário que está sendo retornado aqui no método que a gente acabou de chamar, ele é igual ao objeto que foi resgatado, no caso aqui dentro do buscar por ID, né? A gente vai passar um ID, né, para o nosso método buscar, e esse ID ele vai ser buscado aqui pelo find by ID e ele vai retornar esse objeto para a gente, tá? Então a gente vai mocar um usuário aqui, né, simulando como se o próprio banco de dados tivesse buscado essa informação e tivesse retornado ele, tá? E a gente vai ver se o valor que a gente está dizendo que deveria ser retornado é o mesmo que foi retornado aqui no método, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos criar primeiro aqui o usuário. Vamos criar aqui em cima, porque esse usuário aqui a gente vai usar ele. A gente vai usar ele aqui. Vamos mudar o nome dele, vamos chamar ele de José. O José a gente vai usar ele aqui dentro, tá? Esse objeto aqui. Dentro dessa classe várias vezes. Então, vamos colocar aqui, vamos inicializar aqui esse usuário, tá? Vamos setar aqui as informações dele, vamos setar aqui um ID para ele. Vamos setar aqui também um nome para ele. Vamos setar um login. A gente pode setar também uma senha, tá? 1, 2, 3, e a informação se ele é um administrador ou não, né? Vamos dizer que ele é. Beleza. Então aqui eu vou comparar se esse usuário que eu estou recebendo é o mesmo do José. Mas por que do mesmo que o José? Porque a gente vai mocar o que o find by ID vai retornar, né, aqui do atributo usuário repository. Então a gente vai usar um método aqui chamado when, tá? O when a gente vai importar do pacote org.mockito, tá? Então ele significa o seguinte, né? Quando o usuário repository.findById recebendo o ID1 for executado, né? Quando a gente chamar esse método, ele vai executar esse método aqui em cima, né? Quando esse cara for chamado, né? Quando o usuário repository.findById for chamado com o ID1, que é o mesmo que a gente passou aqui,
Então a gente vai retornar, né, dar um ponto then return, a gente vai retornar um optional. Lembra que o método findById ele retorna um optional, e o nosso optional, né, ele terá como conteúdo o objeto José, beleza? E como a gente está comparando aqui, né, se esse usuário que está sendo retornado pela chamada do método buscar por ID tem que ser o mesmo que foi que a gente mocou aqui em cima, ok? Então a gente vai executar esse teste e verificar se isso é verdade. Beleza. O próximo teste, né? O próximo teste aqui é verificar se o nosso método ele está retornando a exception response status exception, né? Quando o retorno aqui do findById não existir, né? Quando o usuário não existir. Então a gente vai testar da seguinte forma. Vamos copiar aqui esse método de cima, né? Que ele vai ser um pouco parecido, né? A gente só não vai precisar dessa última linha. A gente vai mudar aqui o nome do método, né? Então aqui deve buscar um usuário por ID. Vamos colocar exception, né? Que ele deve retornar uma exception. Aqui a gente não vai precisar desse retorno, né? A gente vai precisar só da chamada do método usuário service.buscar por ID. E o retorno a gente vai dizer que o método findById ele vai retornar um optional vazio, tá? Empty. Então, sendo assim, né, a nossa exception lá ela será executada, né? Ele vai cair naquele método or else throw, né? No caso, esse método aqui. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Para testar, para saber se a exception ela foi retornada, na própria notation @test a gente vai passar um parâmetro, e esse parâmetro, né, ele vai ser atribuído aqui ao value expected, e aqui a gente vai passar a classe response status exception.class, beleza? Então, feito isso aqui, se o nosso teste passar, quer dizer que a chamada desse método aqui lançou uma exception, né, do tipo aqui o response status exception, ok? Vamos executar o nosso teste e verificar se ele foi validado. Beleza, teste validado. Então a gente já está garantindo aqui que pelo menos nos testes de unidade, né, os testes que verificam o funcionamento, né, do nosso método, então ele está realizando um comportamento esperado, tá? Não é um teste que valida em situação real, tá? Porque a gente está mocando as informações, mas já é um teste que valida que o nosso código ele está correto, né? Ele está atendendo aqui as nossas expectativas, ao objetivo que a gente propôs a ele. Para testar se o código ele vai se comportar de maneira correta em produção, né? em situações reais, existe um outro teste que a gente vai fazer também, que é o teste de integração. Só que esse teste a gente só vai conseguir montar ele quando a gente tiver a nossa camada, nosso controlador REST aqui funcionando, né? Que é o intermediário, que é quem vai receber aqui as requisições aqui da aplicação cliente, beleza? Então, no próximo vídeo aqui a gente continua a criar aqui a nossa camada de controladores, né? REST. E nessa camada a gente já vai conseguir realizar o nosso primeiro teste de integração, né, para validar aí se o código ele está respondendo aí de maneira correta, como se estivesse sendo executado aí em um ambiente real, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Yeah.